Niso Economia. Olá, bem-vindo! Estamos chegando com mais uma edição do nosso Niso Economia, aqui pelo canal do Labicon da Uniso, no nosso YouTube, também pela nossa Rádio Niso. Você vai conferir também lá pelos aplicativos, enfim, você pode conferir em uma série de plataformas o Niso Economia, até para você ficar bem informado e ter aí aquelas visões e de professores que conhecem sobre o tema, sobre não só a economia com aquele economês, com palavras difíceis, mas um vocabulário mais simples para que nós possamos entender e viver um pouco mais com plenitude, com mais tranquilidade, com mais segurança. Hoje, o nosso convidado é o professor Renato Vaz Garcia, professor dos cursos de Ciências Econômicas aqui da Universidade de Sorocaba. Não posso nem dizer convidado, né? Que ele já é titular dessa cadeira, está sempre com a gente. Professor, bem-vindo mais uma vez. Estamos gravando numa véspera de feriado, então aí vem mais um feriado. O país que gosta de feriado, né? Vem mais um feriado por aí e a gente tentar entender um pouquinho mais o que tudo isso mexe na nossa economia. Bem-vindo mais uma vez, obrigado por estar junto com a gente. Eu que agradeço, Douglas, é sempre um grande prazer aí estar conversando com todos sobre economia. E assim, a gente tem bastante coisa que sempre acontece toda semana, né? A gente tem os feriados que tem um impacto econômico também. Mas a política, o cenário econômico parece que não dá muita trégua pra gente, né? Cada semana é uma agonia diferente. É bom que tem sempre assunto pra gente discutir aqui. Seja aqui no Brasil, seja lá o Trump que nos dá motivo também, cada semana tem uma coisa nova, né? Por falar em Trump, vamos começar com o Trump? Vamos começar com o Trump. Só lembrando que esse boletim, esse nosso News Economia, ele é produzido por toda a equipe do Labicon Sorocaba, né? Então, com técnica aí de Jéssica Toffoli, a Júlia Saori também, enfim, a apresentação de Douglas Vale, a coordenação de Evenise, da professora Evenise Batista. Por quê? Começar com o Trump, porque o PIB nos Estados Unidos tem uma previsão aí de queda de 0,3% no primeiro trimestre com Trump. E ontem eu vi uma nota aí do Trump falando inclusive hoje pela manhã eu vi acho que uma continuidade disso no próprio portal G1, de que ele deixa eu ver se eu lembro bem a frase que foi utilizada, ele causando riscos sem muita preocupação, foi mais ou menos isso, causando riscos sem muita preocupação e com aquela coisa de vingança causa muita mudança no cenário econômico global. Sim. Não, é um cenário assim que cada vez parece que é pior, porque como a sociedade, de uma certa forma, começa a perceber o efeito negativo que começa a gerar essas políticas dele. Mas mesmo assim, parece que ele tem muita dificuldade em voltar atrás em relação a algumas questões. Do ponto de vista até das tarifas, ele já está meio aberto a voltar atrás, né? Tanto que tarifas para o setor automobilístico já estão sendo revistas, para alguns setores de aço, né, de derivados também já está sendo revisto, mas muitos dos danos que ele causou são mais difíceis de ser revertidos, né? Até mesmo questão que extrapola a economia. Teve uma pesquisa essa semana, aliás, é uma pesquisa que foi feita em 2 cenários, né? Um com o cenário ainda recém-eleição do Trump e outro agora. Foi feito no Canadá, né? Com o que os canadenses acham dos Estados Unidos, dos americanos. Eles sempre foram vistos como aliados. Essa era a maior parte da pesquisa, respondia aliados. Aí a última pesquisa que saiu em março agora já vem os Estados Unidos como inimigos, né? Os canadenses. Então é um cenário assim difícil de você reverter, né? Por mais que às vezes você volte atrás de uma política econômica e tal, mas o cenário que está se formando é muito ruim para o próprio Estados Unidos, né? Essa queda do PIB aí que eles tiveram foi principalmente pelo aumento das importações, né? Os gastos do governo caíram e as importações subiram. São os 2 indicadores que indicam a queda do PIB nesse primeiro trimestre. E por que aumentou essas importações no primeiro trimestre? Justamente por medo das empresas. As empresas anteciparam a importação de produtos para poder, assim, meio que sair dessa política do Trump aí de eventuais aumentos de tarifa. E é o que eu comentei, inclusive, ontem em sala de aula. Quando você tem um político mais extremista, né, seja a direita, a esquerda, em qualquer ideologia,
você sabe o que ele vai fazer, né? Você sabe as atitudes, você sabe que às vezes o que ele mostra na eleição pode ser até a pior versão dele, depois ele vai ter que voltar para o centro e tal. Agora o problema do Trump é que você não sabe o que ele vai fazer, não sabe qual medida que ele vai tomar. E isso vem afetando muito o dólar, inclusive, né? Os ativos americanos estão reduzindo pra caramba. Nos últimos dias tem saído várias notícias falando sobre a desvalorização do dólar. Então o dólar é uma moeda que vai ter uma desvalorização mais ainda nos próximos meses. O euro está sendo uma moeda que está se valorizando em troca disso. O ouro também é um ativo que está se valorizando bastante. Mas isso vai mexer muito com a economia global. E aqui no Brasil a gente, por um lado, tende a ser um pouco beneficiado por isso, mas de uma forma geral o mundo inteiro acaba indo para baixo, né? E eu assisti um trechinho de uma entrevista por meio do X, né? Ele falando com uma jornalista americana, e ele falando assim, ó, agora você não entende o que está acontecendo, mas já tem países que estão voltando atrás e querendo nos chamando para negociar. Vocês vão entender lá no futuro. Uhum. Eu me questiono, que futuro é esse? Porque Sim. você está trazendo a informação Sim. de que alguns países já estão e o PIB deles já está caindo. Não é todo mundo que quer produzir nos Estados Unidos. Sim, Há uma situação. nada, Até porque não tem mão de obra. Não adianta eu produzir nos Estados Unidos, ter que levar mão de obra do Brasil, da Europa, de qualquer outro lugar, da Venezuela. Ele está mandando, deportando todo mundo. Não tem como. E o americano, muitas vezes, ele não quer trabalhar nas indústrias americanas. Aí você fala, quando que a gente vai ver resultado disso? Sim. A gente está vendo agora no bolso. Até aproveitando um gancho que você falou do americano não quer trabalhar na fábrica, tem uma pesquisa que saiu também há umas 2 semanas, falando que a primeira pergunta era, você acredita que os Estados Unidos, tendo uma manufatura, né, uma indústria mais forte, é positivo para o país? Né? Tem mais americanos trabalhando na indústria, é forte para o país, é uma coisa positiva? A imensa maioria acho que sim, né? Inclusive democratas, inclusive. Aí a segunda pergunta é, você estaria melhor, né, pessoalmente, se você trabalhasse na fábrica? A imensa maioria que não. Você vê a inconsistência disso, né? Porque o discurso e a retórica política é muito bonita, de que a gente vai trazer indústria, vai trazer emprego, mas eu não quero trabalhar na fábrica. Eu quero continuar fazendo o que eu faço e ganhando muito mais, inclusive. Né? Não faz nenhum sentido isso, a gente já falou aqui em inúmeros casos. Saiu uma reportagem também há um tempo atrás no New York Times, acho que faz uns 3, 4 dias, falando que essa tendência à volta à industrialização dos Estados Unidos não vai dar certo em nenhum cenário, e mostrando o caso da China, né? O quanto eles estão muito mais avançados na manufatura do que os Estados Unidos. A quantidade de robôs por trabalhadores que eles têm na China é muito maior do que no caso dos Estados Unidos. Só para ter uma noção de alguns dados, engenheiro mecânico, né, que é uma função extremamente importante para desenvolvimento de robótica, de automação, a China forma por ano em torno de 350 mil engenheiros. 350 mil engenheiros mecânicos. Os Estados Unidos formam 45. Né? É muito distante isso. Quantidade de robôs por trabalhador na indústria, a China é terceira, ela só perde para Singapura e para a Coreia do Sul. Então, as fábricas chinesas estão todas robotizadas, obviamente de alta produtividade, de que exige uma qualificação maior. Então, os Estados Unidos querer fazer isso hoje ia ficar muito mais caro, ia ser totalmente incompatível do ponto de vista econômico. As próprias fábricas não querem isso, né? Uma preocupação também que saiu recentemente é a questão dessa tarifa de algumas empresas americanas, inclusive, que estão batendo o pé em relação agora ao Trump, porque lá nos anos 90, mais ou menos, muitas empresas foram para a China, muitas empresas americanas foram produzir na China, aproveitar a mão de obra barata e condições mais favoráveis. Foram para lá e ficaram lá, se estabeleceram, produtividade chinesa melhorou, qualificação e tal, a empresa ganhou produtividade e passou a exportar o produto que era feito lá para os Estados Unidos. E é uma empresa americana. Essa empresa americana, ela está tendo que pagar uma tarifa dobrada agora. E dobrada muito mais alta, porque ela compra componentes dos Estados Unidos, por exemplo, uma Apple compra chip, compra acessórios dos Estados Unidos, componentes eletrônicos dos Estados Unidos, pagando uma tarifa de importação altíssima, porque a China retaliou e jogou essa tarifa para cima, e a hora que manda o iPhone para os Estados Unidos tem que pagar outra tarifa altíssima ainda.
Então é totalmente incompatível com esse cenário econômico. E sempre lembrando que os mercados, eles são a melhor forma de gerar os incentivos. É o incentivo econômico de mercado, são preços, lucros. É isso que faz as empresas mudarem de um lugar para outro, produzirem de um lugar para o outro, as pessoas consumirem o que consomem. Não adianta o Estado, pode ser na figura do Trump, ou pode ser um Estado, inclusive o governo brasileiro, que faça essas mudanças achando que vai ficar uma situação melhor. Não vai necessariamente acontecer isso. Isso é uma questão assim muito pouco às vezes debatida na economia, assim, no dia a dia, né, do debate, até mesmo na imprensa, porque não é necessariamente uma discussão de vamos colocar mais Estado ou menos Estado na economia, mas é que o Estado que a gente tem hoje construído, ele vai piorar a situação. Não adianta, a gente vê casos no Brasil aqui de interferências que o governo faz e não vai gerar uma melhora para a economia. Né? É muito também baseado na questão do populismo e tal, e isso é péssimo. Né? Vamos pegar então esse gancho, já que você falou dessas mudanças e essa interferência do governo no mercado. Trazer agora para a nossa realidade aqui. O governo federal, o presidente da República, o ministro da Fazenda instituíram o empréstimo pessoal do FGTS. Primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, professor. O governo está pegando o meu dinheiro, que eu recebi, eu trabalhei, recebi o meu FGTS, é descontado 7,5%, um pouco mais, um pouco menos, está numa conta bancária, para quando eu for rescindir o meu contrato, eu receber. Ele está pegando esse meu dinheiro e emprestando para mim a juros. Como é feito, por exemplo, com o financiamento da casa própria, como foi feito durante muito tempo. Isso é uma discussão que precisa ser feita. Mas eu queria só entender. Quando é na casa própria, você não pensa muito, tá pegando dinheiro emprestado lá do FGTS para você comprar a casa. Mas agora ele está pegando dinheiro emprestado meu, ele pega o meu dinheiro, empresta para mim a juros. É isso mesmo? Indiretamente é isso mesmo, porque ele vai te fornecer o banco vai te fornecer um empréstimo a juros que é mais baixo, porque é consignado, né? Tem uma garantia, e aí que é a questão da garantia, né? Do fundo de garantia. E ele vai emprestar para você um juros um pouco menor, mas ainda assim um juros muito alto, porque no Brasil a gente tem uma taxa de juros muito alta. E a garantia, né? Se você não pagar, se der algum problema no pagamento desse seu empréstimo, ele vai acessar o seu fundo de garantia. Então, indiretamente, é como se o seu dinheiro fosse usado para emprestar para você mesmo. E o banco, eventualmente, vai ganhar um juros em cima disso, né? E assumir um risco que, na realidade, é ínfimo, né? Porque se ele tem a garantia do fundo de garantia, se você não pagar, ele acessa o seu recurso do fundo de garantia, o risco é muito pequeno e mesmo assim você vai acabar pagando juros para isso. Isso é mais uma tentativa do governo de fazer alguma estratégia para gerar mais gasto, né, das pessoas, gerar mais consumo e eventualmente acreditar que isso vai gerar um aumento de crescimento econômico. Vai gerar né? mais endividamento, Sim, Renato. exatamente. Então, porque a nossa estrutura financeira não permite esse tipo de coisa. Não é adequada para você ter uma linha de financiamento nesse modelo. O mercado financeiro tem lá já suas linhas de crédito, tem lá suas disponibilidades, suas taxas de juros, seus níveis de endividamento que as pessoas fazem, as empresas têm. A partir do momento que você cria um novo mecanismo desse, assim, é claramente um mecanismo populista, né? É para criar uma nova forma de falar que agora a população tem acesso a mais uma linha de crédito. E essa questão de endividamento, Douglas, é muito preocupante no caso do nosso país comparado a outros, porque países em desenvolvimento, eles precisam em algum momento realmente ter uma linha de crédito maior, né? Porque é um país que está crescendo, então as pessoas estão consumindo mais, as empresas estão produzindo mais, precisa ter mais disponibilidade de crédito, empréstimos e tal. Mas a taxa de juros que a gente tem, nenhum país em desenvolvimento tem a taxa de juros desse jeito, né? Nem a Argentina, se a gente pegar a taxa de juros real, né, que é a taxa de juros descontada da inflação, a gente tem taxa de juros maior que a Argentina, descontando a nossa inflação. Então, assim, é uma questão muito assim perigosa no cenário que a gente já tem de inflação mais alta, né, do preço dos alimentos mais altos, população de baixa renda já está no limite de gastos, né, em relação à sua renda, considerando a inflação, e aí ela acaba caindo, né, nesses novos instrumentos aí.
Só que não é o recomendado assim mesmo, porque juros, independente qual for a modalidade, juros é uma coisa que pesa muito no bolso. E é um dinheiro assim que parece que você. É dinheiro jogado fora, né? Porque você não tem o benefício daquilo, né? É importante destacar isso, porque, vamos lá, pegando alguns ganchos do que você falou agora. É, essa questão do endividamento, a questão dos juros, é, o que eu falei em relação a pegar o meu dinheiro e emprestar para mim, cobrando juros, alguém está ganhando dinheiro com isso. Hoje a gente já vê isso, por exemplo, com essa oferta exacerbada de cartões de crédito. Quando você vai comprar lá um celular, por exemplo, eu vou lá comprar esse aparelho celular, não existe almoço grátis. O Sim, cartão, sim, 10 lógico. vezes sem juros, 10 vezes Lógico, sem juros. já Não, tá ali já. o juro já está embutido. Quando você compra 10 vezes com a taxa da maquininha, ou a taxa que, qualquer taxa que for, quer dizer, já tem uma taxa, porque ele já vem embutido no preço, e mais uma taxa que você vai pagar para o banco lá. Isso vai causando uma bola de neve. E as Sim, pessoas não sim, entendem. E aí, sim. quando eu falo para o senhor, para o Renato, ou falo para o professor Canhada, em relação a gente falar de uma forma mais simples, é para que a dona de casa, que está lá em casa, fazendo, cuidando de alguma coisa, cuidando das crianças, enfim, ou está trabalhando, enfim, entenda que isso vai gerando endividamento, isso vai gerando custo, isso vai tirando o seu dinheiro que de repente você poderia fazer uma viagem, fazer um passeio, ir ao Sim, cinema, sim, ir sim. comer um lanche, ou tomar um sorvete, tá tirando do seu bolso e levando para outro lugar. E o consumo, né? A nossa cultura mesmo de consumo, e não tem nada de ruim nisso, mas enfim, se a pessoa não tem muito preparo para lidar com dinheiro, ela acaba entrando facinho Eu, nisso daí, eu né? sou esse cara. Assim, e a gente tem outras modalidades, não só a questão do cartão de crédito, do FGTS, a gente tem esses consignados hoje do INSS, por exemplo, que é um negócio impressionante. O meu pai, por exemplo, ele se aposentou recentemente. A quantidade de ligação que ele teve oferecendo consignado é impressionante. Já faz uns 6 meses que ele se aposentou, ele está recebendo até hoje, né? E às vezes, se você não tem muito preparo e tal, ou não sabe diferenciar as coisas, você acaba aceitando essas coisas, pagando Uhum. juros exorbitantes e tal. E é aquilo que você falou, é um dinheiro que você tira de algum lugar para pagar para outro, porque a sua renda não necessariamente está subindo, né, na velocidade que você precisa. E aí é que vem a questão dos governos populistas. E não estou falando do caso do Brasil necessariamente. Qualquer governo populista, ele vai procurar a estratégia mais fácil de fazer você achar que você está mais rico. E você não está mais rico, porque sua renda está limitada, você está pegando mais endividamento, mais empréstimo. Você está comprando mais coisa? Pode até ser, mas você está se endividando. Em algum momento você vai ter que pagar isso daí, né? E cada vez isso tende a ficar mais caro, porque quanto mais você tem um endividamento, mais juros você tende a pagar na próxima Sim. vez, né? Porque envolve reputação, credibilidade. O cara que vai te emprestar dinheiro já vai olhar com o pé atrás, você vai comprar um carro, já vai ter uma dificuldade maior. Então, isso é realmente uma bola de neve que países em desenvolvimento têm que tomar muito cuidado. O foco sempre tem que ser aumentar a renda. Aumentar a renda da população de uma forma geral, aumentar a produtividade das pessoas, melhorar o emprego. A gente tem o dado aí recente de desemprego que saiu agora também, um Sim. dado muito baixo. E então a gente precisa criar mais empregos, empregos que tenham uma renda melhor, que tenham um nível de qualificação que exige, que vai te trazer um salário maior, porque ficar dependendo desses atalhos, né, de créditos ou de trabalhos até de outras formas é uma questão muito difícil. A gente não vai conseguir virar um país desenvolvido sem um aumento de renda mesmo. Ó, notícia, nós estamos gravando esse episódio no dia 30 de abril, véspera de feriado. Notícia que saiu hoje, agora pela manhã, portal Infomoney. Taxa de desemprego menor até março eleva a expectativa para PIB, dizem economistas. Porém, uma notícia um pouco antes diz: taxa de desemprego sobe para 7% no primeiro trimestre. Quer dizer, nós tivemos uma taxa maior de desemprego. Alguns economistas acreditam que isso pode levar a expectativa para o PIB. Mas isso é muito questão de opinião, né, Renato? Não, Porque. mas é uma taxa muito baixa ainda. Pelo Brasil dos últimos anos, é uma taxa relativamente muito baixa ainda. E essa taxa até aumentando. Olha que coisa maluca, né?
A taxa de desemprego subindo, por um outro lado, como a economia é complexa, né? Por um outro lado, pode ser uma coisa positiva, porque você pode ter um alívio de inflação, né? E como a inflação é uma coisa que hoje em dia está sendo o calcanhar de Aquiles do governo, o ano passado a gente não cumpriu a meta de inflação. A meta de inflação era 3 e a gente podia chegar até 4,5. Ela foi 4,8. Esse ano é pior ainda. A gente não vai cumprir de novo a meta de inflação. E quando você não cumpre uma meta de inflação, eu estava discutindo inclusive hoje em aula com o pessoal lá de macroeconomia, quando o governo não cumpre uma meta, o Banco Central não cumpre, as empresas, os agentes econômicos, olhando para isso, falam, meu, esse ano o governo também não vai cumprir. Se não cumpriu antes, não cumpriu o ano anterior, não vai cumprir esse, também o próximo não vai. Então, se ele não vai cumprir, a inflação vai ser mais de 4,5, que é o limite da meta. Se a inflação vai ser mais de 4,5, eu vou reajustar o meu preço além de 4,5, porque eu vou reajustar no mínimo pela inflação, mais alguma gordura ali para não ter problema. E a hora que o cara reajusta o preço, por exemplo, em 5%, ele está gerando a inflação de 5%, porque é ele que está precificando o preço final. É uma inflação que a gente chama de inflação inercial, né? A expectativa de uma inflação futura faz você gerar essa inflação futura. E aí vai todo mundo entrando nessa onda. E aí com inflação maior, a renda do consumidor lá vai ser pressionado, o poder de compra vai ser menor. Poder de compra maior, preço maior, o cara vai atrás do fundo de garantia. Aí falou, opa, não estou conseguindo comprar mais comida. Vou ter que pegar o crédito do fundo de garantia, não tem alternativa. E aí entra na estratégia, de novo, do endividamento. Enfim, a macroeconomia, ela funciona muito interrelacionada os assuntos. Então não adianta o governo querer fazer estratégia populista de um lado e esquecer de dar estrutura econômica para aguentar isso daqui. Nós estamos numa situação que não dá para... Infelizmente, não dá para a gente colocar mais demanda na economia. Não dá. A gente chegou no limite disso. Né? E olha que a gente não está ainda no período eleitoral. Né? O ano que vem, o cenário é ainda mais perigoso, né? Porque mais incentivo para soltar dinheiro ainda vai ter. Né? E num cenário desse, assim, vai ser bem difícil uma reeleição. Né? Agora, difícil uma reeleição. Agora, para a gente fechar esse episódio, qual que é a dica de ouro hoje do Renato, professor Renato Vaz Garcia, em relação, principalmente, professor, vamos falando de poder de compra estagnado, inflação mais alta, esse empréstimo do FGTS, que ainda, eu acho que o governo ainda precisa explicar um pouco melhor, a própria imprensa precisa explicar um pouco melhor isso, deixar isso um pouco mais claro para a população. Qual que é a dica de ouro hoje, nessa quarta-feira, já podemos dizer assim, uma pré-sexta, para quem está acompanhando a gente, assim, para não cair nesses contos, nessas pegadinhas, porque tudo que a gente está vendo é muita pegadinha. É muito difícil. Eu acho que também vocês têm que convidar aqui o pessoal da psicologia para explicar isso aí, porque, olha, é muito difícil, cara, porque, assim, até mesmo pessoalmente, a gente acaba fazendo essas coisas, né? E tem uma área, inclusive, da economia que começou a estudar essa questão mais da psicologia. Assim, é meio óbvio, né, o que a gente sempre prevê na economia, mas é difícil a gente aplicar às vezes, por isso que eu falei da psicologia, porque a gente sabe que se a gente ganha 2.000, a gente não pode querer gastar até um nível de poder de gasto de 2.500, né? Infelizmente não é, todo mundo adora gastar, viajar e tal, mas assim, se o meu orçamento não atende, eu vou ter que fazer algum ajuste, né? E isso é muito difícil. Por isso que eu falo que o governo e a sociedade, de uma forma geral, tem que buscar sempre aumentar a renda, porque a população reduzir gasto é difícil pra caramba, cara. A sociedade é construída para você gastar, para você consumir, para você melhorar o seu bem-estar, né? Então, tem que sempre buscar formas alternativas de você ter uma renda melhor. E aí entra muito a questão da qualificação, né? Você está sempre muito bem preparado, você está sempre pronto para alguma oportunidade, porque às vezes a pessoa desanima demais também, né? A gente tem uma geração de neném aí que nem estuda nem trabalha, que é 1/4 dos jovens, é muita gente isso, é muita gente que está sem fazer nada. Então, não cair nessa questão e sempre estar procurando se atualizar. Hoje em dia a gente tem vários cursos gratuitos, inclusive. Acho que é importante estar sempre buscando isso. E até para aproveitar o que você falou aí de dica de ouro, uma possibilidade é investir em ouro, né? Porque é o ativo que cresceu muito nesse ano, porque as pessoas começaram
a vender os ativos americanos, né, ações, títulos americanos, e aí o que é mais seguro do que título público americano? O ouro, né? Hoje é a coisa mais segura que tem. E até falei para os meus alunos, ó, cuidado se você tem aliança, joia e andar na rua, porque o preço do ouro está bem valioso aí no Já mercado. prevejo algumas filas nas joalherias para o povo comprar ouro, Sim, comprar sim. brincos. E as esposas que vão ficar felizes, viu, Não, eu, professor? eu acho que assim, outra coisa também, Douglas, é o papel nosso aqui, acho também, que é a questão de trazer mais Sim. informação, né? Você falou do papel da imprensa, que o governo tem muito a explicar, porque o governo, ele tá louco por agenda positiva. Então ele solta uma lá do fundo de garantia agora, mas não deixa muito claro como vai ser, não regulamenta. E Exatamente. aí depois já vem uma outra agenda positiva que passa por cima. Então faz tudo meio que só para dar notícia da manchete. No dia seguinte já muda a história, porque daí começam a questionar aquilo ali, de como vai funcionar. Então eu acho que uma coisa fundamental também das pessoas é se informar, né, do que elas vão. Vai pegar um empréstimo, vai pegar um financiamento, não tem problema, né? Mas saiba o que você está pagando, saiba qual o prazo, saiba o que, por exemplo, no final você vai ter a sua dívida toda abatida, ou você vai ter um residual que você vai ter que pagar, porque isso acontece também. Você paga um valor de juros agora e lá no final tem uma porrada de valor lá que vem Uhum. maior de principal. Então, se informar de tudo isso, ter muito cuidado com essas ofertas que vêm por aí de crédito fácil, de juro zero das coisas. Isso é bem importante, assim. Parece uma coisa simples, mas a gente acaba caindo o tempo inteiro, né? A gente acaba caindo. Isso é assunto para um outro episódio, mas eu vou me lembrar aqui rapidinho. Comprei um apartamento financiado, comprei na planta financiado, e cada vez que eu vou tirar o meu extrato, eu olho que parece que não Não abate, muda nada. não muda. Aí eu pago, Você já só tem pagou juros, só. 10 anos que eu já paguei do apartamento, esse financiamento em 30 anos, quer dizer, ainda falta 20 anos para eu pagar e não muda isso. Mas É, esse é assunto para um próximo bate-papo, sim. professor, a gente explicar um pouquinho por que isso tudo funciona. E o mercado imobiliário aqui em Sorocaba tá aquecido, viu? O que tá Tá. tendo de lançamento aí, Vamos deixar essa agenda para a gente conversar sim, na sim. próxima semana. Professor Renato Vaz Garcia, obrigado mais uma vez por estar junto com a gente. Já estou amarrando, combinando, o senhor, também o professor Marcos Canhada, mais alguns convidados para a gente fazer aquele programa aí especial, lembrando aí dos 30 anos dos cursos, aliás, ah, cesta básica, né? Da Da tabela pesquisa da da cesta básica. pesquisa de cesta básica, que Sim, é sim, produzida sim. aqui pela Universidade de Sorocaba, mas isso a gente vai amarrar de uma forma bem bacana, um programa todo especial. Obrigado mais uma vez. Feriadão tá chegando aí, bom descanso e nos vemos na Sim, próxima semana para a gente falar de economia. sem dúvida, agradeço aí mais uma vez. A gente precisa, isso faz parte do trabalho do economista também, contribuir para divulgar informações, porque às vezes o economista ele tem uma ideia, a população acha que o economista fica trancado numa sala, olhando o número e tal, mas eu acho que um grande papel nosso também é social, né? É transmitir isso, eu falo muito isso para os meus alunos. Vocês são formadores de opinião, né? Na casa de vocês, com os amigos de vocês, levem todo esse conhecimento para as outras pessoas, porque isso é muito importante na universidade, né? Obrigado mais uma vez. Você que está acompanhando aqui o nosso Uniso Economia, olha, já tem episódio novo lá no nosso Uniso Saúde, o canal do Labicon da Uniso, no YouTube e também no nosso Instagram, Rádio Uniso, Labicon. Esse programa tem a produção de toda a equipe toda a equipe do Labicon, a técnica é de Jéssica Toffoli, a apresentação de Douglas Vale e a coordenação geral é de Evenise Batista, a nossa professora Evenise Batista. Próxima semana a gente volta com muito mais Uniso Economia sem o famoso economês. Até lá, gente. Tchau. Uniso Economia.